Bom dia, amado irmão, bom dia, amada irmã. Mais uma vez estamos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Você está bem? Você acordou bem? Eu estou passando por aqui para estudarmos, meditarmos num curto texto da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela é sustento, ela é alimento, ela é acalanto. E nesta manhã, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Jesus, o homem mais sábio que já existiu na história, encheu o teu filho Salomão de sabedoria, como ele pediu. Ele pediu a Deus, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu sabedoria, encheu ele de sabedoria. Quando eu falo Jesus, e nós estamos aqui no Antigo Testamento, mas Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Jesus é Deus, 100% Deus. Jesus foi 100% homem. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nesse livro de Provérbios, nós iremos ouvir ricos ensinamentos do nosso Pai, do nosso arquiteto, do nosso construtor. Aquele que tudo idealizou, aquele que tudo planejou e aquele que nos criou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Irmã Renata, você sempre fala de vida em abundância, que Deus nos criou. Verdade. Deus nos criou para toda sorte de bênçãos. Já foi decretado na minha vida e na sua vida toda sorte de bênção, toda prosperidade. Lembra daquele mandamento de Deus? Buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por isso nós estamos aqui todas as manhãs meditando na palavra do Senhor, porque cremos que a palavra do Senhor é o que nos dará direção para seguirmos uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abundante. A sabedoria de Deus nos proporciona isso, lidar com as adversidades. O Senhor nosso Deus prometeu carregar o nosso fardo? Não. Ele não prometeu carregar o nosso fardo, mas ele prometeu estar conosco em todos os momentos. E nos prometeu também o Espírito Santo que nos guiaria até a consumação do século. Eu quero chamar você a meditar neste livro, neste texto, e aonde Deus falará aos nossos corações. Provérbios, capítulo 8, versículo 33, 34, 35 e 36, que vai dizer assim: olha o nosso Senhor falando conosco. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor de Deus. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte.
Soberano e eterno Pai, a tua palavra acabou de ser lida. Precisamos, Senhor, que o Senhor imprima no nosso coração os teus desígnios, os teus estatutos, e que possamos, Pai, guardar, praticar. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós acabamos de ler que devemos nos desviar do mal. Nós acabamos de ler que aquele que ouve, que guarda, que faz a vontade de Deus, esse é guiado por Ele, protegido por Ele. É bem-aventurado o homem que ouve os mandamentos do Senhor e guarda os mandamentos do Senhor. A destruição da terra, tudo que nós vemos, tudo que nós estamos presenciando no dia de hoje e até mesmo nas Sagradas Escrituras, coisas que aconteceram lá atrás, tudo fruto da desobediência, tudo fruto daquele que resolveu andar pelas suas próprias vontades. Nós somos criados por Deus para vivermos com Deus, ouvindo e seguindo os seus estatutos. Neste texto sagrado, Salomão, ele descreve a sabedoria de um grande arquiteto que criou o mundo ao lado de Deus. Um arquiteto, ele é profissional, responsável no projeto dele. E pela supervisão e pela execução de obras da arquitetura. A palavra arquiteto vem do grego, que significa o construtor principal. Quem é o construtor principal da sua vida? O que você ouve? De que forma você conduz a sua vida? Um mestre de obras, ele prepara tudo o que ele precisa para a construção. O mestre de obras, ele separa a areia, ele separa o tijolo, ele separa o cimento, para que ele comece a construir. Assim foi o nosso Deus para com a sua criação. Nós, homens, mulheres, imagens e semelhança de Deus. Nós fomos criados. Primeiro Deus criou o céu, a terra e tudo que aqui existe. Ele é o arquiteto principal. E ele nos criou para usufruirmos de tudo aquilo que ele construiu, de tudo aquilo que ele designou. E ele também deu ordens daquilo que nós não poderíamos fazer. O arquiteto, ele sonha com um projeto perfeito. Ele sonha com um projeto que vai ser edificado para a eternidade. Aquele projeto nada vai derrubar. Eu convido você a imaginar um prédio, a construção de um prédio. Primeiro é preciso cavar para formar os alicerces daquele prédio. Essa é a nossa vida com Ele. Nós precisamos conhecer o grande arquiteto, aquele que nos construiu para sabermos lidar com todas as adversidades que vêm. Um prédio, quando ele é construído, ele vai enfrentar
vento, ele vai enfrentar raios, ele vai enfrentar temporais. E quando ele está bem fundado, bem estruturado, quando o mestre de obras calculou, o arquiteto daquela obra, ele projetou aquele prédio para ser indestrutível. Essa é a nossa natureza. Deus nos construiu para sermos indestrutíveis, mas quando obedecemos a palavra deles, quando a gente não rejeita a correção, quando somos sábios. Bem-aventurado o homem que dá ouvidos, velando. Aleluia. Velando as palavras do Senhor. Porque quando nós achamos a verdade de Deus, nós achamos a vida. Mas também quando desobedecemos e quando seguimos rebeldes, fazendo a vontade da nossa carne, nós também somos condenados, sofremos consequências, condenados pelas nossas próprias escolhas. Hoje em dia, nós estamos diante de um mundo que as pessoas aparentam ser aquilo que muitas das vezes não são. Mas eu convido você a imaginar uma árvore. Você consegue imaginar essa árvore? Você consegue ver? Quando a gente olha uma árvore, a gente consegue ver os frutos, as folhas, o caule. A gente consegue ver essas coisas, mas a gente não consegue ver a raiz dessa planta, porque a raiz está embaixo da terra. Assim é a nossa vida. As pessoas podem nos julgar do jeito que elas quiserem, mas só Deus consegue ver as nossas raízes. E Deus nos chama nesta manhã a termos sabedoria do alto. Assim como Salomão foi cheio da sabedoria de Deus, nós precisamos ser cheios da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus vai nos conduzir ao centro da vontade de Deus. E quando somos conduzidos ao centro da vontade de Deus, achamos a vida e alcançamos o favor de Deus. Porque o Pai se alegra daquele filho que é obediente. O Pai se alegra daquele filho que está sendo assolado, perseguido, acusado, caluniado, mas ele busca força nos mandamentos do Pai. Ele busca socorro falando com o Pai. Então, nesta manhã, o grande arquiteto do universo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que veio, aquele que tudo planejou de uma forma que nós, se nós ouvirmos, quando nós ouvirmos e quando nós nos atentarmos ao que Deus tem, nós não iremos sofrer as consequências, porque estamos com ouvidos atentos aos ensinamentos do Pai. Mas quando nós rejeitamos as instruções de Deus, nós procuramos a própria morte, porque existe na palavra de Deus um versículo que diz
que o salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que rejeita os ensinamentos do Senhor, ele busca a morte, porque o salário do pecado é a morte. Nesta manhã, eu convido você a meditar no que nós lemos e que nós possamos sempre ouvir a correção de Deus, que nós possamos ser enraizados na palavra de Deus, na palavra do nosso Pai, para que nada e nem ninguém venha tirar da nossa mente, do nosso coração, todas as promessas que o Pai decretou sobre as nossas vidas. Somos frutos de um projeto perfeito, ao qual, se formos obedientes, iremos usufruir tanto nessa vida como na eternidade, tanto nessa vida como na vida futura. Os mandamentos de Deus têm por objetivo preservar a felicidade, a paz, a saúde e a vida tanto presente como a eterna daqueles que se submetem à vontade de Deus. O segredo de uma vida feliz é se afastar do mal. O segredo de uma vida plena é fugir da aparência do mal. Se você se sente tentado, se você se sente fraco diante de uma situação, fuja da aparência do mal. A palavra de Deus diz lá em Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti o mal e ele fugirá de vós. Quando estamos fortes em Deus, quando estamos alicerçados em Deus, o Espírito Santo nos fortalece e nós conseguimos fugir do mal. O caminho de pecado é um caminho sem volta, é um caminho que irá nos levar à morte. Vamos orar, falar com Deus. Pai, nós rejeitamos, Senhor. Rejeitamos, Pai, tudo que é contrário à Tua vontade. E te pedimos, Senhor, que queremos ouvir a Tua correção. Queremos ser sábios, Senhor, como Salomão foi. Queremos, Senhor, encontrar a cada manhã, a cada dia, a cada segundo, forças em Ti para vencer as nossas adversidades, vencer os problemas, as tribulações. Queremos, meu Pai, ser cheios do Teu Espírito. Queremos, Senhor, edificar as nossas vidas na Tua rocha, porque sabemos, Pai, que Tu és o grande arquiteto do universo e somos, Pai, imagem e semelhança Tua. Por isso, Senhor, o Senhor nos dotou com toda a inteligência, com toda a sorte de bênção, com toda a prosperidade. Por isso, Senhor, nos ajuda a colocar em prática os Teus ensinamentos, porque sabemos que os Teus estatutos, os Teus desígnios, Pai, a receita de uma vida feliz e plena, tanto nesse tempo presente, meu Pai, quanto a vida que virá. Senhor, que o nosso espírito esteja sempre em concordância com a nossa carne, que a nossa carne, que a vontade da nossa carne não venha prevalecer, mas que sejamos fortes o suficiente para ouvir a voz do Espírito e não a voz da nossa carne. Sabemos, Pai, que há
uma luta constante de carne e espírito. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito prevalecerão, se fortalecerão e venceremos a vontade da carne. Senhor, sê conosco. Cura-nos, Pai. Sara-nos. Nós entregamos nossa vida como louvor, adoração, gratidão. Pai, é grande o temor do nosso coração. Te pedimos perdão, se mesmo tentando fazer a tua vontade, nós, por algum motivo, entristecemos o teu coração. Por isso te pedimos perdão. Nos corrija, Senhor, nos exorta a cada manhã, porque sabemos que o ensinamento de um pai faz com que os filhos triunfem em glória. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados irmãos, fiquem com Deus, que o amor do nosso Pai possa nos conduzir no dia que se chama hoje e todo sempre. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Bom dia.